Vamos, opa, tudo jóia? Eu pensei uma coisa, falei outra. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Afroconsciente. Hoje, para variar, quarta-feira, e toda quarta-feira às 17h30, nós chegamos aqui sempre com um assunto diferente relacionado ao, já que é afroconsciente, né, sobre combate ao racismo, discussões antirracistas, enfim. E é isso, e aí eu já peço para você se inscrever no nosso canal, dar o joinha, também tocar no sininho para receber as nossas notificações. Toda quarta-feira você recebe no seu celular aí um aviso, né? Uma notificação que vai ter o podcast. E aí é só entrar às 17h30, entrar no canal e aproveitar. E também, segunda a sexta, tem os nossos outros episódios, os outros podcasts que a gente faz aqui no canal, tá bom? Sam, beleza? Opa! Firme e forte? Oh, yeah. Tudo pronto, gente. Hoje, então, esse é o podcast Afroconsciente, comigo, Dair Silva, jornalista, e doutora Leila Seleghini, por vídeo, né? Hoje tem um dia, uma quarta-feira no mês que ela vem, normalmente a última quarta-feira, mas os outros dias ela grava um vídeo e a gente solta mais pro final, após a nossa leitura aqui, a nossa discussão, a gente solta o vídeo com a explicação dela. Então, eu, a doutora Leila Seleghini, que é psicóloga, é psicanalista e também escritora, e é também nossa anunciante todos os dias aqui no nosso canal, né? Nós vamos começar mais um episódio. Esse é o 6º episódio da Memória da Escravidão. E falar da memória da escravidão muda a forma como a sociedade compreende o seu presente, combate as desigualdades e constrói o futuro. Por falar em construir o futuro, eu estava me esquecendo, gente, nós temos o nosso Pix. Nós temos a nossa chave Pix, é o e-mail, né? podcastfolhadesumaré@gmail.com. podcastfolhadesumaré@gmail.com. Dá uma força pra gente. Então, eu quero começar novamente para ter uma sequência lógica, né? No nosso texto. Então, falar da memória da escravidão muda a forma como a sociedade compreende o seu presente, combate as desigualdades e constrói o futuro. Após ser vendido no Rio de Janeiro, o Bacoa-Coa tornou-se propriedade de Clemente José da Costa, capitão do navio mercante Lembrança. O navio foi contratado para transportar uma carga de café do Brasil para os Estados Unidos. Foi o ponto de virada definitivo para a conquista de sua liberdade. O navio atracou no porto de Nova York em 1847, um estado americano onde a escravidão já havia sido abolida. Ativistas do Comitê de Vigilância de Nova York vigiavam os navios que vinham de países escravistas. E para começar, para ilustrar o nosso texto, tem uma primeira foto que nós vamos mostrar para vocês aqui, porque vocês vão ter uma ideia do assunto, que é exatamente falando sobre a ajuda dos abolicionistas, né? E com o apoio desses abolicionistas locais, Bacoa-Coa conseguiu escapar da embarcação. Os abolicionistas conseguiram fazer contato secreto com ele e outros escravizados a bordo, informando-os de que, por estarem em solo nova-iorquino, tinham direito à liberdade. Com o apoio da rede abolicionista, Bacoa-Coa escapou do navio e foi escondido pela rede da ferrovia subterrânea. O capitão brasileiro tentou reaver seus escravizados usando as leis locais, e com isso Bacoa-Coa foi preso. Os advogados abolicionistas e os representantes do capitão travavam uma batalha jurídica. Porém, temendo que o juiz ordenasse o retorno de Bacoa-Coa ao navio, os abolicionistas organizaram uma estratégia de fuga. A rede abolicionista deu a ele a opção de ir para a Inglaterra ou para o Haiti. Ele escolheu o Haiti, por ser a primeira república negra independente das Américas. Vamos fazer aqui uma parte e vamos falar do Haiti. E para isso eu peço para o senhor a segunda imagem, a segunda foto aí. O Haiti, gente, essa história do Haiti, ela é fantástica, embora seja ainda um país pobre, né? Mas o Haiti era livre, por quê? Em 1791, a população escravizada da ilha se uniu e iniciou a Revolução Haitiana, que na época era liderado por Napoleão Bonaparte, e declararam a independência do país em 1º de janeiro de 1891.
1804. 1º de janeiro é minha data de nascimento, né? O Haiti se tornou livre por três motivos principais. Foi a primeira revolta de escravizados que deu certo à ilha. Aliás, a ilha, que se chamava São Domingos, era a colônia mais rica do mundo, porque produzia açúcar e café usando o trabalho de quase 500 mil de africanos. Havia uma liderança militar brilhante. Os haitianos foram liderados por ex-escravizados que se tornaram generais. A abolição foi imediatamente e total. Diferente de outros países das Américas, o Haiti proibiu a escravidão imediatamente no momento em que nasceu. Para ter a sua independência reconhecida pela França, o novo país foi, olha só que absurdo, o novo país foi forçado a pagar uma indenização bilionária, compensando os antigos fazendeiros, o que comprometeu a economia do Haiti por séculos. A indenização da independência do Haiti é considerada por historiadores e economistas como o maior roubo financeiro internacional da história moderna. Ela inverteu a lógica da justiça. Olha que absurdo. Ela inverteu a lógica da justiça. Por quê? Os vencedores de uma guerra de libertação, no caso, os ex-escravizados, foram forçados a pagar reparações financeiras aos derrotados, ou seja, aos seus opressores. Isso pelo prejuízo, né? Um prejuízo, entre aspas, né? Prejuízo da perda de terras e de escravizados tidos como mercadoria. O debate continua vivo na diplomacia internacional. Organizações de direitos humanos, a comunidade do Caribe, a CARICOM, e economistas exigem que a França devolva formalmente os bilhões como reparação histórica pelo subdesenvolvimento imposto ao Haiti. Voltando aqui ao relato de Bakuakuá, foi por causa dessa fama de terra de liberdade que os abolicionistas americanos decidiram enviar Muhammad Gardo Bakuakuá para lá em 1847. Pois sabiam que o governo haitiano jamais o devolveria aos seus antigos donos. Ao chegar a Porto Príncipe, Bakuakuá enfrentou miséria, isolamento e o vício em álcool. A miséria, o isolamento e a recaída no alcoolismo foram provocados por uma combinação cruel de barreiras linguísticas, falta de rede de apoio, traumas psicológicos profundos e a exploração no trabalho. Ele foi resgatado dessa situação de extrema vulnerabilidade pelo reverendo William Jude e sua esposa Nancy. Esses dois, né, o casal, eram missionários da American Baptist Free Mission Society. Acomodado na casa dos Jude, Bakuakuá trabalhou como cozinheiro. Em troca, recebeu educação formal, aprendendo a falar francês, crioulo haitiano e inglês. Sua alfabetização em inglês foi feita diretamente através da leitura da Bíblia. Suas habilidades prévias com o Alcorão facilitaram a rápida compreensão de textos religiosos. Bakuakuá renunciou publicamente ao islamismo e foi batizado pelo reverendo Jude na fé cristã batista. Agora eu peço para o Sam a terceira imagem. A terceira imagem, porque nós vamos falar do processo de escrita da sua biografia. Bakuakuá não escreveu o livro sozinho. Ele contou com a ajuda de Samuel Durning Moore, um jornalista e editor abolicionista irlandês radicado no Canadá. O livro foi construído por meio de entrevistas e ditados. Ele narra suas memórias em inglês e Moore organiza o texto de forma cronológica, refinando a gramática e adicionando notas contextuais. A obra foi planejada como uma ferramenta de propaganda abolicionista. O intuito era chocar a opinião pública ocidental com os abusos do tráfico transatlântico e da escravidão no Brasil. O livro circulou entre os círculos abolicionistas dos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.
Com o dinheiro arrecadado e o apoio de redes missionárias, Bakuakuá conseguiu embarcar para a Inglaterra no final de 1854, de onde planejava retornar à sua terra natal. Seu destino, após 1857, é um dos maiores enigmas da história. A partir dali, ele desaparece por completo. Não se tem mais registros, nem registros, documentos históricos oficiais de sua localização. Gente, esse é mais um trecho, é mais um pedaço da história de Bakuakuá, desse primeiro e único livro escrito por um ex-escravizados que a gente traz hoje, nesse 6º episódio da Memórias da Escravidão. Agora, eu vou chamar a doutora Leila, como a gente falou, né, por vídeo. Ela vai dar continuidade a esse assunto e outros assuntos a partir da análise e da reflexão psicanalítica. Então, espero que vocês gostem, curtam, comentem e deixam um recado aí pra gente, se estão gostando, se não estão, o que deve melhorar, o que a gente pode melhorar. Espero que gostem. Vamos falar sobre o luto coletivo da escravidão. Para a psicologia antirracista, romper a melancolia da escravidão exige transformar esse sofrimento em luto ativo. Isso se realiza ao retirar o trauma do silêncio inconsciente, nomear o racismo como a causa real da dor, para que ele ganhe dimensão política e, finalmente, possibilidade de cura. O conceito de melancolia de Sigmund Freud, estabelecido em seu ensaio de 1917, chamado Luto e Melancolia, aplica-se ao trauma coletivo da escravidão ao explicar o que acontece quando uma perda histórica devastadora é silenciada, impedida de ser chorada e assimilada pela sociedade. Enquanto o luto é uma reação saudável e consciente à perda, em que a pessoa aos poucos aceita a ausência e recupera sua capacidade de investir afeto no mundo. A melancolia funciona como uma ferida aberta no psiquismo, onde o sujeito não consegue processar o que foi perdido e passa a atacar a si mesmo. Essa é uma das formas de violência do racismo. O luto da escravidão representa o luto pela perda da terra natal, da ancestralidade, dos nomes originais, das línguas e dos laços familiares que foram rompidos à força pelo sequestro colonial. Milhões de africanos escravizados morreram sem rituais fúnebres, como os que faleceram na travessia do Atlântico nos navios negreiros. Na psicologia, a falta de ritual gera um luto suspenso que se transmite entre gerações. O luto não elaborado se manifesta no presente na forma de racismo estrutural, violência de Estado e exclusão social. Por exemplo, o sofrimento atual de mães negras que perdem filhos para a violência é visto como a continuidade desse mesmo luto não encerrado da escravidão. O processo de elaboração desse luto é o trabalho de memória contra o recalque do horror da escravidão. O processo de luto exige escavar o arquivo histórico, dar nome aos mortos e validar a dor coletiva. Preencher os vazios da história oficial por meio da arte, da escrita e do resgate de narrativas de resistência. Dessa maneira, o luto deixa de ser uma melancolia passiva ou um luto evitativo e se transforma em ação política, ocupação de espaços e busca por justiça. A dor da escravidão e do racismo só se elabora coletivamente.
A reflexão do psicanalista Thales Absaber sobre a formação do povo brasileiro articula psicanálise, história e crítica da cultura. Em seu livro O Soldado Antropofágico, Escravidão e Não Pensamento no Brasil, ele analisa como a mentalidade do século XIX moldou a nossa consciência nacional. A violência e a desumanização do outro foram normalizadas para sustentar a economia colonial. O país tendeu a esquecer ou falsificar sua história violenta em vez de tratá-la criticamente. A falta de responsabilização histórica faz com que a estrutura da exclusão permaneça intacta na vida moderna. Do ponto de vista psíquico, Thales Absaber argumenta que o Brasil falhou em pacificar seus conflitos internos. Quando a sociedade passa por crises políticas, ocorre um processo de desrecalque, isto é, ocorre a liberação de impulsos agressivos e autoritários que estavam reprimidos na cultura. Como liberação de impulsos agressivos, ele aponta o ódio como política, a cultura do privilégio e o pacto narcísico. O diagnóstico psicanalítico do autor sugere que o Brasil só conseguirá construir uma democracia plena quando for capaz de encarar o espelho de sua própria história e elaborar os traumas e as violências que fundaram a nação. No Brasil, combater a falta de memória através de políticas de memória, verdade e justiça é a única forma de operar o desrecalque coletivo. Como, por exemplo, Comissões da Verdade sobre a Escravidão Negra, iniciativas lideradas pela OAB para investigar os crimes do período colonial e imperial, gerando relatórios oficiais sobre o genocídio e os lucros gerados pelo tráfico. Outro exemplo, investigação de instituições beneficiárias, auditorias e inquéritos civis públicos para apurar a cumplicidade de bancos, como o Banco do Brasil, empresas antigas e o próprio Estado que lucraram diretamente com o comércio de seres humanos. Outro exemplo, Fundo Nacional de Reparação. É uma proposta legislativa como a PEC da reparação, é a PEC 27/2024, voltada a taxar grandes fortunas ou heranças ligadas ao período escravista para financiar o desenvolvimento socioeconômico da população negra. Outro exemplo, transparência de arquivos judiciais, projetos institucionais do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para catalogar e dar acesso público a processos dos séculos XVIII e XIX que envolvem inventários de escravizados e ações de liberdade. Outro exemplo, cotas raciais, regularização de territórios quilombolas, retirada de homenagem a escravocratas, alterando nomes de ruas, escolas e monumentos públicos que exaltam bandeirantes e traficantes de escravizados. Reconhecimento e preservação arqueológica, demarcação de pontos históricos de revoltas e de antigos terreiros de candomblé. Aplicação efetiva da Lei 10.639, que é a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas de educação básica, combatendo a invisibilidade das lideranças negras de resistência. Fomento à produção cultural negra, editais públicos de cultura direcionados exclusivamente para produções audiovisuais, literárias e artísticas que narrem a
perspectiva das vítimas e a memórias dos sequestrados da África. O Brasil tem uma desigualdade estrutural com raízes profundas e muitas ramificações. Eu vou citar uma delas. Vamos recuar para o final do século XIX, em 1871. A aprovação da Lei do Ventre Livre é celebrada nos livros de história como um marco humanitário. Porém, a liberdade concedida no papel cobrou um preço perverso na realidade. Por gerações, a condição do filho era estritamente atado à condição da mãe, no caso, uma escravizada. Na prática do Brasil, isso significava que, mesmo as crianças geradas a partir de violências sexuais cometidas pelos senhores contra as mulheres, essas crianças nasciam como propriedade. A suposta liberdade da criança nascida após 1871 vinha acompanhada de uma condicional que favorecia o proprietário de terras. Até os 8 anos de idade, o menor permanecia sob o poder do senhor. Aos 8 anos, o tutor poderia escolher entre receber uma indenização do Estado paga pelo Fundo de Emancipação ou utilizar o trabalho da criança até que ele completasse 21 anos. Se o senhor optasse por receber a indenização aos 8 anos, a criança era entregue ao governo imperial. Essas crianças, rejeitadas pelos fazendeiros, eram enviadas para santas casas ou colégios de órfãos implantados pelas províncias. Longe de serem espaços de acolhimento e educação cidadã, esses depósitos institucionais tornaram-se o protótipo do que no século XX viria a ser a FEBEM, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, e o atual sistema socioeducativo. A transição da escravidão para o regime republicano no Brasil não previu fundos de integração, escolas públicas, universais ou distribuição de terras para a população negra. A liberdade da Lei do Ventre Livre transferiu o custo da criação da infância negra para o próprio indivíduo ou para instituições de confinamento estatal, enquanto os senhores eram financeiramente recompensados por não mais possuírem o direito de propriedade sobre aqueles corpos. Dizer que todo mundo trabalha e luta no Brasil é uma verdade cotidiana, mas ignorar que as instituições de amparo atuais nasceram como depósitos de contenção da infância liberta é fechar os olhos para a geografia da desigualdade. A reparação histórica, portanto, não é uma concessão, é o acerto de contas com uma estrutura que mercantilizou o nascimento e institucionalizou o abandono. Haviam fontes de arrecadação compulsórias e voluntárias. O produto líquido de 6 loterias anuais autorizadas pelo governo imperial. Impostos sobre a transmissão de propriedade de escravizados, compra, venda e multas aplicadas aos senhores que violassem os regulamentos. Economias acumuladas pelos próprios escravizados, que faziam pequenos trabalhos em troca de moedas e guardavam na Caixa Econômica Federal. Somavam-se ao montante para a autocompra da alforria. Aí vem o sumiço nos cofres da República, sumiço desse dinheiro.
Em 1889, o fundo guardava a impressionante cifra de 12.622 contos, 308.776 réis. Isso significava por volta de 3% do PIB. Era muito dinheiro. Com a proclamação da República no final de 1889, a nova burocracia do Ministério da Fazenda, sob o comando de Rui Barbosa, renomeou esse dinheiro, chamando de rendas especiais. O montante foi absorvido pelo Caixa Geral da União, ignorando petições e protestos dos líderes negros da época e abolicionistas, que reivindicavam o uso desse dinheiro para fundar escolas, colônias agrícolas ou prover amparo financeiro direto aos negros libertados. O Fundo Nacional de Emancipação, criado pelo artigo 3º da Lei do Ventre Livre, de setembro de 1871, funcionava como uma poupança estatal para indenizar os senhores de escravizados em troca de alforrias, cujo saldo restante após a abolição foi redirecionado para subsidiar a imigração europeia e o custeio do novo regime republicano. 3%, por volta de 3% do PIB. Quando se discute reparação histórica no Brasil, o debate esbarra numa resistência que resume o tema ao assistencialismo econômico. No entanto, falar em reparação é falar sobre finanças, estruturas institucionais e o peso desigual de uma luta onde alguns saem de madrugada para trabalhar e precisam lutar o dobro para garantir o direito de existir. Bem, paramos por aqui. Eu vou anunciar o próximo episódio. A gente vai falar do papel intelectual dos africanos que trouxeram tecnologias sofisticadas, fundamentais na construção econômica e material do Brasil, além de mostrar como a resistência cultural e religiosa funcionava como um mecanismo de defesa psíquica essencial. Um abraço a todos e até breve.